Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde. O shopping do bem-estar. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical sobre saúde, Hora de Saúde. O programa que hoje em dia é uma das maiores audiências em nível internacional. Nós temos telespectadores no mundo inteiro, na Noruega, na Suécia, nos Estados Unidos, em Portugal, na Espanha, na França, na Alemanha, na Itália e aqui no Brasil, do Amapá até o Rio Grande do Sul. Ou seja, onde nós temos amigos e onde os alunos da gente chegaram, hoje nós temos audiência. E aqui no Pará, especificamente aqui em Belém, é no canal 13 da RBA e no Pará pela RBA. Caros amigos, hoje o programa é muito especial por causa da epidemia, entre aspas, do coronavírus, que é o assunto no mundo inteiro. Todo mundo hoje assiste o jornal para saber quantos casos tem, por que tem, quanto chegou, e assusta, alguns não, um bando de fake news nos WhatsApps falando bobagens a respeito, e por causa disso eu convidei a professora Helena Brígido. A Helena é professora de doenças infecciosas do curso de medicina da UFPA, médica da Casa Dia, é uma médica que todo mundo conhece aqui em Belém, minha amiga pessoal, por isso eu vou tratá-la de Helena. Helena, primeiro, muito obrigado por ter vindo. Obrigado de verdade. Eu que agradeço. Obrigado. Essa entrevista, ela estava bloqueada porque, uma época, disseram que só o Ministério da Saúde que podia dar informação. Isso há um mês atrás, quando começou essa história. Então, obrigado de verdade. Vamos tirar as dúvidas de todo mundo agora. Vamos. Helena, obrigado de novo, tá? De novo. Me fala uma coisa. Eu tenho um monte de perguntas para ti, tipo dos meus amigos e vizinhos que não são médicos. Mas a primeira micro dúvida. Por que chama coronavírus? Vem de uma palavra grega, desculpe, uma palavra em latim, que o significado é coroa. E por que deram o nome de coroa? O vírus ele é ao redor dele, na periferia, ele é redondinho, na periferia tem umas espículas. Então, é como se fosse uma coroa toda ao redor dele. E aí chamaram de vírus da coroa, ou coroa, vírus que ficou coronavírus. Vírus, tudo junto. Por isso tudo. Vírus, desde todo mundo sabe, vírus é um animal que é quase um vegetal, que é quase um ser bruto. Ele só é um animal porque ele consegue se reproduzir, né? Ele é uma molécula com gordura e uma estrutura só que, se não se reproduzisse, equivaleria a uma pedra. Então, por causa disso, vírus não tem especificamente um remédio que o mate. Eles têm vacina, têm soro, essas coisas todas. Mas me diz uma coisa, como começou essa entre aspas, epidemia? Só para contextualizar, os coronavírus já existem na Ásia há muito tempo. Na Ásia? Na Ásia. Existem 6 coronavírus e já existiam, e esse é mais um, né? Então, existem 4 coronavírus que causam bronquiolite em criança, que é infecção no pulmão, nos brônquios, e muitas pessoas já tiveram, muitas crianças já tiveram. E aí depois veio a epidemia do SARS, que a gente chama de SARS, S-A-R-S, do SARS. S-A-R-S. Aí é SARS-CoV, de COVID de coronavírus, né? C-O de corona, V de vírus. SARS-CoV, que foi em 2002, lá na Ásia, que tinha alguns animais envolvidos e tal, né? Era a ceveta, que era um gato, né? E depois veio o MERS, M-E-R-S, MERS-CoV. M-E-R-S, CoV também. também. Que na Arábia Saudita, um coronavírus,
que causou algumas mortes e tal. Foi muito complicado em 2012. E agora, 2019, veio o coronavírus, que é chamado... Como ele é muito parecido com o SARS-CoV, o primeiro, de 2002, ele é chamado de SARS-CoV-2. SARS-CoV-2. Então, o nome dele é SARS-CoV-2. Né? S-A-R-S... CoV-2. 2. Ei. Aquelas duas, a epidemia do SARS e depois a do MERS, chegou aqui no Brasil? Não. Não chegou? Não. Foi Ficou só circunscrito isolado lá. Mas são duas epidemias importantes para a gente estudar. O vírus respiratório, como é que a influência dele no organismo, as doenças, como a gente faz a definição de caso, quer dizer, quais são as manifestações clínicas e qual a medicação. Certo. Né? Algumas medicações estão sendo muito úteis agora por causa dos estudos do SARS-CoV, o primeiro, o MERS-CoV e agora o SARS-CoV-2. E aí surgiram algumas pessoas com pneumonia em hospitais da China que estavam evoluindo rápido e morriam. Ele estava com um gripão e de repente piorava. Exato. E aí a China, já sabendo dos coronavírus e tal, eles começaram a investigar. Então, eles coletaram material de lavado brônquico, né? Então, é um líquidozinho do brônquio. Certo. E fizeram uma análise e viram que era muito parecido com os coronavírus. Era um coronavírus, só não era nenhum dos 6 existentes. Era um outro. E aí, eles viram que ele tinha uma semelhança muito grande com o primeiro. O SARS. O primeiro, e chamaram na verdade, chamaram de um outro nome, né? E hoje o nome é SARS-CoV-2. E aí verificaram, e assim, eu achei bem interessante que a China, que está dando um grande exemplo para nós, eles fizeram um mapeamento genético do vírus, que é aquela classificação todinha, tudo que ele tem, né? Assim, para a gente entender o que ele faz no organismo e medicação que é feita. É muito importante o mapeamento genético de um bichinho, de um vírus. E aí eles fizeram o seguinte, fizeram um mapeamento genético e mandaram para o mundo inteiro. Pessoas, olha, está aqui o mapeamento genético, o vírus é esse. O que eles queriam era que o mundo inteiro soubesse. Está aqui o vírus. Por quê? O mapeamento genético influencia nos testes. E é por isso que as pessoas fazem um teste no mundo todo, nos laboratórios. Por isso que todo laboratório está diagnosticando. Exato, porque eles disseram... Foi fantástico, quer dizer, eles deram toda a informação necessária para o mundo. No início de janeiro, né? No início de janeiro. Eles fizeram isso. Como o vírus começou a causar doença em dezembro, eles chamaram a doença, é bem importante a gente falar isso porque as pessoas confundem um pouquinho, Covid Covid-19 é o nome da doença. Por que 19? Por causa do ano. Certo. E Covid por quê? CO de corona, né? O V de vírus, VI de vírus e o D de disease, ou doença. Disease em inglês, doença em português. Ainda bem que é D, né? Covid-19. É o nome da doença. Então, CO de corona, VI de vírus. V de disease, D de disease, de doença em inglês, 19 o ano. Então, o nome do vírus é SARS-CoV-2, que ele causa a doença Covid. Então, é a Covid. A Covid. Então, até a gente vê alguns órgãos escrevendo de uma forma incorreta. Então, é SARS-CoV-2 causando a Covid-19. Então, é uma doença que causa um quadro respiratório agudo, só que 80% fica bem. 80%, na verdade, não tem sintomas. Não se sabe. Se, por um lado, isso é bom, por outro lado, os assintomáticos... Podem contaminar todo mundo sem que ninguém saiba. Exato. Essa que é a preocupação, então. Contaminação. Contaminação. Helena, como contamina? Gotículas. Tem um filme chamado Epidemia, que uma das cenas mais belas que eu já vi que o cinema conseguiu fazer é o indivíduo dar um espirro no cinema e contamina todo mundo. Parece assim a imagem das gotículas saindo por todo mundo. Eu lembro de uma professora minha de microbiologia, professora Conceição, ela colocou uma vez um monte de placa de Petri, assim, e mandou a gente soprar para mostrar que até o fim da sala contaminava todas as placas. Olha que interessante. Isso fixou na cabeça da gente. Professora Conceição, nunca esqueci disso. Então, ela tirou as placas e mandou soprar.
no outro dia tudo cheio, contaminou todinhas. Então, aquele espirro do filme Epidemia também é fantástico. Então, é daquele jeito, né? É desse jeito, é. É desse jeito. E por isso, assim, que o cuidado é com aquele que é sintomático respiratório, né? Com os contactantes, mesmo sem sintomas, precisa ter a vigilância e tal. Mas aquele que tem a tosse, né? Ele passa para uma outra pessoa com muita facilidade. A transmissão do coronavírus é de 2,3 pessoas, né? Então, vamos imaginar 2 pessoas. Se eu tenho o coronavírus, eu passo para 2. Cada uma delas passa para mais 2, né? Então, a transmissibilidade, ela o grau, né, que a gente chama da questão da epidemiologia, é de passar com facilidade. Só que, vamos comparar com o sarampo. Certo. Uma pessoa com sarampo passa para 18 pessoas. Então, a transmissibilidade do sarampo é muito maior. Muito maior, com certeza. Uma pessoa com sarampo passa para 18 pessoas. E cada uma dessas para 18 também. O coronavírus atual, cada uma passa para... É uma progressão geométrica absurda, para quem lembra de matemática, né? Com razão 18. E pelo menos a razão do coronavírus é 2. 1 passa para 2, esses 2 vão contaminar 4, 4 vão contaminar 8, e aí vira um absurdo. Mas é muito menor do que o sarampo. Poxa! É muito menor, mas assim, nem por isso a gente tem que assim, minimizar o risco, né? Porque as pessoas, por mais que diga assim, mas a taxa de letalidade, que as pessoas morrerem, é baixa. Não é baixa. Por exemplo, e aí, se a gente vai estratificar por faixa etária, os idosos acima de 80 anos é 15%. Muita gente, muita 15% gente. É um absurdo em medicina. E aí, muito mais suscetíveis estão os hipertensos e os cardíacos. Muito mais. Meu Deus. E hipertenso é 50% da humanidade acima de 40 anos. Quer dizer, metade do mundo acima de 40 anos tem pressão alta. E a grande maioria nem sabe, porque a gente não sente hipertensão. E disso que leva a maioria da doença cardíaca. Muitos idosos, né? Com certeza. Aí, no idoso, 15, só para vocês entenderem, pessoal, 15 em 100 em medicina é um absurdo. Tá? É um absurdo. A gente aceita, por cálculo estatístico, 4 ou 5% como um parâmetro de quase normalidade. Mas passou de 5 em 100 é estatisticamente significante. É um absurdo isso aí. Só para vocês terem uma ideia. Então, tem que preocupar, apesar de tudo que nós estamos ouvindo na televisão, assim, não, fica calma, é só uma gripinha. Não é só uma gripinha. Não é uma gripe. Tem que se preocupar. Não é uma gripe. Ainda que a gripe tenha a sua relevância em termos de complicações, mas não é uma gripe. O que nós queremos é acalmar a população, porque nós temos 2 casos no Brasil, 2 casos, não são 10, não são 0, são 2 casos. Por mais que a gente saiba que, de alguma forma, isso acaba escapando da vigilância, eu falo assim, em termos, porque como é gotícula, esses 2 talvez tenham, assim, a família, né? Não pode trabalhar, não pode estudar, é importante que fique isolado. Os 2 estão bem, então isolamento é domiciliar, não precisa internar, né? Mas, assim, é toda uma contingência. Chegou alguém com quadro respiratório, febre, tosse e falta de ar e dor de garganta, e vem de um país que tem casos, é preciso colocar máscara nessa pessoa, coletar material dessa pessoa, ligando para a vigilância epidemiológica e fazer esse isolamento, seja hospitalar, se for necessário, diante do quadro clínico, seja domiciliar. Ele pode ficar na casa dele. Porque ele não pode ir para o shopping, ele pode ir para o trabalho dele e para as atividades normais. Mas a contenção ela tem que ser dessa forma. Ainda não temos que ter esse desespero das pessoas de, por exemplo, não tem máscara na cidade. Alguém foi lá e comprou todas. E nós não temos máscara para os nossos pacientes com sarampo. Meu Deus. Então, a gente atende, coloca uma máscara para ele, eu dou umas 2 máscaras para ele ou 3, para ele usar na casa dele nos 10 dias, mais ou menos, que ele fica na casa dele. Não tem máscara na cidade. Assim, as pessoas para têm aí na que máscara, se preocupar. que o nosso tempo acabou. Sim. Nesse instante, vai continuar na máscara. Pessoal, um instantinho que a gente já volta.
Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde. O shopping do bem-estar. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde. O shopping do bem-estar. Voltamos e a professora Helena Brígido estava falando, explicando toda a preocupação e até que nível a gente pode se preocupar com o coronavírus, que vai acabar chegar por aqui. Mas no Brasil só tem 2 casos até agora. Hoje, nós estamos no começo de março e tem 2 casos. Então, os outros são só suspeitos. Então, professora, Helena. Sim. Uhum. Helena, nós paramos quando tu estava falando das máscaras. Está tendo dificuldade de conseguir? As pessoas estão comprando, está esgotado o quantitativo de máscaras na cidade, por causa, as pessoas estão preocupadas com o coronavírus. Tem que ter a preocupação, mas não exagero. E a gente não tem máscara para as pessoas com sarampo. As pessoas precisam usar sim, mas se forem para um atendimento e estão com quadro respiratório, os profissionais de saúde precisam utilizar quando forem atender. É preciso isso para proteção quando a gente tem gotícula. Mas não tem que ficar estocando em casa e usando na rua. A preocupação da máscara é maior de quem tem a doença para não passar para o outro, do que o outro pegar. Sim, porque essa pessoa tem a carga viral para passar para as pessoas. Só que nem sempre aquela pessoa que tem vai saber que tem. Então, ela vai para o atendimento, é colocado máscara nela e a gente tem que usar a máscara também. A gente, que eu falo, desde vai a recepção, todos, todo mundo no hospital, todo mundo no posto, todo mundo Todo mundo. E, assim, a gente tem uma vigilância epidemiológica muito boa, muito atenta. Então, se a pessoa chegar no serviço com essa questão de ter um quadro respiratório e ter vindo de um país que tenha casos, tem que acionar a vigilância epidemiológica e eles vão lá. Certo. E aí eles vão dar toda a orientação necessária, vão coletar material e vão acompanhar esse paciente todos os dias. Pega o telefone. Nós temos aqui em Belém uma estrutura muito bem montada para isso? Sim. Nós temos como fazer o diagnóstico? É só o Evandro Chagas ou tem outra estrutura? Coleta o material, é o Evandro Chagas que faz, e se for necessário, encaminha para o Adolfo Lutz para fazer um novo exame. Se tiver dúvida. E também faz avaliação de outros vírus, rinovírus, outros vírus que causam quadro respiratório, até para a pessoa saber o que ela tem, porque ela tem um quadro respiratório, né? E aí pode até ter a co-infecção, então ter o quadro de rinovírus, por exemplo, e ter o coronavírus, né? Então é feito essa avaliação dessas pessoas para orientação. Então tá. Helena, alguém pegou o coronavírus, está doente, está em casa, está se cuidando, está hidratando, tem algum remédio para isso ou não? Na China tem. Na China tem. O Remdesivir é um medicamento que foi utilizado para o ebola. Essas epidemias eles dão as histórias para a gente vai aprendendo. Certo. Então, as epidemias do SARS-CoV, do MERS-CoV, ajuda. E da influenza também, é uma vigilância para vírus respiratório. E o ebola. Então, o Remdesivir foi utilizado no ebola, porque é vírus. Certo. E o efeito é muito bom nos pacientes lá da China. Nós não temos aqui no Brasil. Existem outros antivirais que são utilizados em pacientes, pessoas vivendo com HIV, né? E aí, por exemplo, lopinavir com ritonavir. Estão utilizando também cloroquina, que a gente usa na malária. Eu sei. Né? Então, assim, existem arsenais terapêuticos... Remédios para começar a tratar. A gente ainda não usa, porque nós tivemos 2 casos, e esses 2 casos estão bem, estão em casa.
A ideia é que a gente tem sempre um grupo que a gente está discutindo, né, trocando ideias e tudo. Sociedade Brasileira de Infectologia, Paraense de Infectologia, Vigilância do município, do Estado. A gente está sempre em consonância das ações para que a gente possa fazer um plano. E o Ministério da Saúde tem sido também atuante, aliás, tem sido muito atuante em relação às normas, às informações. Certo. O site está muito rico em informações. E as pessoas precisam se apropriar dessas informações. Então, profissional de saúde é preciso ler o boletim epidemiológico, onde tem definição de caso, onde tem quais são as manifestações clínicas, faz o quê, isola, não isola, quando faz isolamento domiciliar, quando vai internar, quando usa máscara, enfim, tudo, sabe, a questão Está tudo bem definido. Tudo bem definido. Então, é preciso fazer a leitura e isso está aberto com a tecnologia. Qualquer pessoa tem acesso também, pode ler e entender o que cada um de nós, e aí na sua esfera, né, na sua área, precisa fazer para, por exemplo, o que a população em geral tem que fazer? Ficar em ambiente ventilado, evitar aglomerado na medida do possível, se está com quadro respiratório, ir no atendimento. E um dado muito importante, só ir na urgência-emergência se for urgência-emergência. A gente precisa ter tempo para cuidar de quem é urgente. Então, as pessoas vão por uma coisa mais simples, às vezes vão para pedir uma receita de alguma coisa porque acabou o medicamento e não deu tempo do médico, enfim. Mas é preciso que vá quando haja necessidade, porque a gente pode ter um caso de coronavírus e a gente precisa isolar essa pessoa, precisa ter um espaço, às vezes está cheio. O governo está falando que tem que vacinar contra a gripe, para proteger a pessoa das outras viroses e para não confundir. Sim, é muito importante que as pessoas compareçam na campanha de vacinação contra a gripe e enfatizar que a vacina não protege contra o coronavírus, para não confundir as pessoas, botar mais um fake news nessa história, que chega de fake news, né? Então, a pessoa precisa procurar a campanha, fazer a vacina, porque ela pode ter um quadro viral respiratório que seja da influenza A ou influenza B, que são os vírus que causam a gripe. E não tem nada a ver com o coronavírus, pode confundir os sintomas, mas é muito importante que ela não tenha esses sintomas, para que, se por acaso vier o coronavírus, a gente possa dizer, olha, estamos diante de um quadro respiratório, que até pode ser o coronavírus e vamos investigar. Certo. Essa preocupação de todo mundo com o coronavírus em termos de mortalidade, eu assisti na televisão alguém comentando que o resfriado comum, a gripe, mata muito mais do que 2 pessoas em cada 50 por ano. É real isso? Sim, e se a gente for comparar, por exemplo, com outros vírus, ebola, ou até o SARS, o primeiro SARS-CoV e o MERS, esse SARS-CoV-2, que causa a Covid-19, ele tem uma mortalidade menor, né? Mas, assim, a nossa preocupação é que, se a gente fosse, como a gente falou, separar por idade, né, e por doença já pré-existente, uma pessoa que tem um quadro respiratório ou é hipertenso ou cardíaco, aí muda a taxa de mortalidade. Então, o cuidado é muito grande com todos. Certo. Muito cuidado, então, em idoso com mais de 80, Sim, mais de 80. Exatamente. Hoje, idoso é mais de 80, né? A minha turma de garotões está tudo com 60, 70. Né? Então, que a mortalidade é maior nessa faixa, 80. acima de 80. Em cardíaco e hipertenso. Hipertenso. Hipertenso, como eu já falei, é metade do mundo. E cardíaco, por conseguinte, é mais ou menos automático, a mesma coisa. Me fala uma coisa, Helena. Hoje, a preocupação do governo, hoje, está uma doença que está correndo o mundo. Todo mundo preocupado, Itália, China, chega nos Estados Unidos, chegou aqui. O momento, já que a gente não tem um remédio específico. Então, o momento é o cuidado no isolamento de quem está contaminado. É esse. Antes de mais nada, é a vigilância de casos, né? Então, como se faz a vigilância? Observar. Tem um quadro respiratório, viajou para fora do país, para um local que tem caso, ou é contato de alguém que é caso confirmado, né? Porque tem a definição de caso também mostra isso. Se uma pessoa tem o vírus que é confirmado, que nós só temos 2 casos no Brasil, e se tem uma pessoa que tem contato com essa pessoa sem a proteção, e essa pessoa é caso confirmado, também entra na definição. Vai chegar um momento
que a gente vai ter essa situação, né? É Certo. possível isso. Então, essa vigilância. É caso, procura atendimento, a própria pessoa pode achar, poxa, eu vou procurar. Inclusive, algumas pessoas procuram com receio, será que eu estou com coronavírus? E a gente examina e tal, vê a história. Não, não é. Nem é preciso coletar, só se entrar na definição de caso. Certo. E a partir do momento que a gente tem essa pessoa como um caso suspeito, a gente vai colocar máscara nessa pessoa, a gente vai já estar paramentado, acionar a vigilância epidemiológica, que vai coletar o material e que vai fazer o isolamento hospitalar, se necessário, ou isolamento domiciliar, por 14 dias, né? Toda uma avaliação dessa pessoa, avaliação do pulmão, avaliação do rim, é uma avaliação que é de acordo com o que os chineses estão nos dizendo, Certo. por artigos científicos, que, aliás, muitos artigos científicos, assim, para nós, assim, é muito importante isso, que a gente precisa ter essa informação para saber o que vamos fazer. E o Ministério da Saúde também nos fornece toda a informação necessária. E aí a gente vai cuidar dessa pessoa até a alta dela, né? Cura total, né? Esperamos que a gente não tenha muitos casos. O ciclo são 14 dias? É o período de observação dessa pessoa, até 14 dias, porque é um período de observação necessária, porque ela pode... Existem, assim, uns estudos, alguns casos da China, que após mais ou menos 4 dias de início do quadro, a pessoa pode piorar do quadro respiratório. Certo. Então, é preciso... A gente não pode simplesmente atender essa pessoa e dizer, você vai ficar em isolamento domiciliar, e pronto. A gente tem que observar, né? A vigilância está fazendo isso, telefona, mesmo os casos suspeitos estão ligando para saber como é que a pessoa está, se necessário fazer algum exame e depois, a partir do 14 dias, se ela estiver bem, está tudo certinho, os exames estão ok, libera o isolamento. Então, a minha tranquilidade agora foi saber que a gente tem toda essa estrutura montada, toda essa estrutura pronta, né? E o que no momento a gente tem que fazer, ter muito cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado. A com todo população mundo. precisa ter calma, né? Ter calma, porque os agentes de saúde, os profissionais de saúde e a vigilância do município, do estado, eles têm um preparo. Nós estamos recebendo muita informação importante e nós estamos reunindo, passando informação um para o outro, né? De uma situação X, Y. E a gente está assim, é muito importante a gente se empoderar das informações, parar com os fake news, né? E a população em geral procurar em sites oficiais as informações corretas. Ministério da Saúde. Ministério da Saúde, secretarias municipais e estaduais de saúde, Organização Mundial de Saúde e sociedades especializadas que conhecem o assunto, que possam dar a Sociedade informação. Paraense de Infectologia. A Paraense de Doença- Infectologia, a Brasileira de Infectologia, né? É bem fácil da infectologia, infectologia.org.br, a Sociedade Brasileira, que tem informações, já tem, e informações assim, perguntas e respostas. O que é o coronavírus? Como se manifesta? Então, nós temos uma riqueza de informações. As pessoas Ótimo. precisam ler e se tranquilizar, porque, assim, a gente fica com receio, claro, até profissional de saúde. Será que a gente não vai atender um caso? Será que a gente não vai ter, né? Inclusive, nós tivemos 3 médicos maravilhosos da China, com toda a força, né, do atendimento, da dedicação, e que morreram. A gente pode morrer por causa do coronavírus, o profissional de saúde, porque a gente recebe uma carga muito grande. A gente precisa se cuidar. A gente tem como se cuidar. Precisamos lavar as mãos, né? A higiene das mãos e a chamada etiqueta da tosse. Então, vai tossir, tosse aqui, aqui para baixo, tosse embaixo da roupa, coloca máscara, né? Coloca um lenço de papel. E máscara, não é para colocar máscara e ficar ajeitando a máscara. Colocou máscara, não pega nela. Só pega para tirar. Certo. E lava a mão. Lavagem de mãos tem que lavar por 20 segundos. 20 segundos. Tem gente que diz assim, eu canto parabéns para você, que dá tempo de, né? Parabéns para você. Então, tem que lavar as mãos em todas as áreas da mão. Não é jogar água e tá limpa. Então, assim, esses cuidados são fundamentais. A partir do momento que a gente cria a barreira para o vírus, ele não vem para a gente. Com né? certeza. E que as pessoas possam pensar assim, poxa, a gente tem... o Brasil, né, o Pará, Belém, a gente tem um grupo que está cuidando disso. Né? A gente está fazendo as capacitações, Sociedade Paraense de Infectologia, vamos fazer um curso EAD
e a gente está com uma instituição para estar conversando essa semana, para organizar. A gente tem profissionais muito bem capacitados vão fazer videoconferências, palestras, né? A gente tem muita atividade toda semana e a gente está à disposição. Mas os órgãos oficiais têm todo o material para leitura de todos. Puxa, Helena, obrigado, hein? Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Puxa, foi muita informação. Pessoal, eu ia até mostrar para a Helena como é que dá o nó na minha gravata, porque essas gravatas são todas de dar nó. Mas isso aqui, assim, tudo de dar nó. Mas, voltando a falar sério, nós vamos dedicar o programa àqueles 3 médicos chineses que nós não sabemos o nome aqui. Eu conversei isso antes com a Helena, nós não conseguimos lembrar, que morreram na tentativa de salvar o mundo, de correr atrás, eles se impregnaram, eles pegaram a doença e acabaram morrendo. Então, para aqueles 3 médicos, que são os nossos heróis atuais, a gente dedica este programa, tá? Uma semana iluminada para todos. Obrigado, Helena, e até domingo que vem. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde. O shopping do bem-estar.